Shalom, queridos, queridas, graça e paz. Que a graça de Deus, do Senhor, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eita, deixa eu ver quem já está chegando. Jones já está aqui, Suélia, Fabrícia, Cisana. Da onde, Fabrícia? Primeira vez aqui? Avisa aí para mim poder saber de onde você está falando, de onde você está se conectando. Jones. Paz do Senhor Jesus. Paz. Natan. Olha aí meu futuro aluno Natan, de Jequié, Bahia. Nossa, eu tenho um carinho muito grande pelo povo baiano. Eu morei 2 anos aí na Bahia, perto de Guanambi, onde o presidente esteve ontem, né? Alguns quilômetros eu morei. Terceira vez, está gostando aqui do nosso conteúdo, do nosso canal? Tem lá um canal no YouTube, né, do Instituto Governe com o nosso conteúdo, tá? O apóstolo Joel e o profeta Pedro também já estão na área, meus amigos. Né, final de novembro nós vamos estar lá em Espírito Santo dos Pinhais, numa grande cruzada de milagres, né, sempre dá muita gente lá, né? Então, Fabrício, a gente já morei, né, perto aí de a 170 quilômetros de Vitória da Conquista, cidade de Dom Basílio, povo lindo, maravilhoso, né? Muito, estou acompanhando, que maravilha! Glória a Deus, feliz de saber, né, que você está aqui, está acompanhando, está gostando, né? Muita gente, tem algumas pessoas também essa semana que falaram: olha, estou acompanhando aqui o conteúdo, seus conteúdos aqui, estou gostando, e maravilha. Tem uma palavra hoje muito forte para compartilhar com vocês, muito forte da parte do Senhor, tá? Bom, é isso aí, vamos entrando. Pessoal, vou fechar, a telinha vai desaparecer aqui para mim, então se você me cumprimentar eu não vou ver, tá? Deixa eu compartilhar aqui, ó, tá vendo? A live. Eu tô compartilhando aqui, tô mandando aqui o convite para o pessoal. Tem gente perguntando aqui. Tem alguém da Rede Apostólica Governe aí? Tem gente perguntando lá na Rede Governe, lá qual é a plataforma. Eu ia fazer pelo YouTube, mas eu decidi fazer por aqui. Quem tiver aí lá da Rede Governe, coloca lá para mim na Rede Governe, que a live tá sendo pelo Insta. Eu não tô vendo você, tá, pessoal? Você que tá chegando aí agora, aí tá cumprimentando, eu não tô te vendo, porque a tela tá fechada. Abriu. Agora sim. Amém. Achei. Graça e paz. Amém, pessoal. Quem é da Rede Governe, coloca lá que a live está sendo transferida aqui pelo Instagram. Aqui é próximo de Vitória da Conquista. Sim. Eu comprei meu carro aí. O carro que eu vim da Bahia em 2019, eu comprei aí, em Vitória da Conquista, aí perto de você aí. Vitória da Conquista. Estava procurando no YouTube. Sim, eu vou subir depois essa live aqui pelo YouTube, né? O pessoal não está acostumado a ir para o YouTube, então eu estou fazendo pelo Insta, mas eu já vou avisar aqui, né? A gente já vai estar migrando lá para o YouTube uma vez que a gente conseguiu fazer live ao vivo pelo YouTube, tá, irmãos? Para fazer live ao vivo você tem que ter 1.000 inscritos, tá? Mas Deus deu essa benção aí, essa graça da gente poder estar fazendo aí pelo YouTube com apenas 134, né, inscritos no canal, tá?
Então, é isso aí. Vamos embora, pessoal? O tema da nossa mensagem de hoje é o ministério pastoral de João Batista. É isso aí que você está ouvindo eu falar, tá? Não se escandalize de dizer, mas apóstolo, João Batista era profeta, 100% profeta. Verdade. Mas eu quero mostrar para você hoje uma perspectiva. Às vezes, a gente começa a olhar os textos através apenas de uma perspectiva. A revelação do Senhor, ela vai muito além do que uma perspectiva sobre um texto, sobre um assunto. Quer ver? João 3,16. Em cima de João 3,16, um pregador muito famoso dos anos 70 e 80, ele tinha 20 mensagens diferentes em cima de João 3,16. Né? E os textos, eles vão apresentando, né, revelações. Quanto mais sensível você tiver, dedicado às coisas do Senhor, você sempre vai encontrar pepitas, riquezas, quando você explorar os textos bíblicos, tá? Então, você pode ter certeza, se você ler o mesmo texto 10 vezes, Deus sempre vai trazer algo novo para você, tá? Pode experimentar. Moraes Jaqueline. Deixa eu ligar aqui o negócio aqui, porque tá calor. Queridos, a gente está muito feliz, tá? Agora, o Instituto Governe tem CNPJ, irmãos. Nós estamos institucionalizados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos avançando, queridos. É a graça de Deus. Não tivemos nenhum problema com o nome, com a razão social, né? Nós já fizemos. E começou. Começou a visitação do Senhor. Acabei de ver alguns anjos descendo sobre algumas casas. Manifestação de pó de ouro, pó de diamante, tá? Pó de esmeralda. Pó de esmeralda. Já tô vendo nuvem de glória sobre algumas casas, em nome do Senhor Jesus. Você aí, fique atento, tá? Fique atento. Apóstolo, comecei a sentir uma pontada em algum lugar do meu corpo. Você tem que escrever, apóstolo, estou sentindo uma pontada em tal lugar. Isso é resultado de que você está sendo curado. O Espírito Santo vai tocar você e você vai ser curado, tá? Começou as movimentações. Vamos orar? O ministério pastoral de João Batista é uma outra perspectiva sobre João Batista, tá? Como eu expliquei, né? João Batista era profeta. Mas eu vou levar vocês hoje a olhar por uma perspectiva, sabe por quê? Porque muito se fala que profeta é muito cruel, né? Os profetas são cruéis, eles não amam o povo de Deus, ele está sempre botando o dedo na cara, ele está dizendo que o povo vai morrer e aquela coisa, né? Não, os profetas são cheios de amor, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje aqui, né? Tem gente que pensa que João Batista era um ignorante, né? Aquele homem que vivia lá no meio do deserto, né? Esculachando todo mundo. Teve os momentos, sim, é verdade. Mas João Batista não era só isso, tá? Eu quero defender o meu irmão João Batista aqui agora com vocês aqui, tá bom? Preparados? O ministério pastoral de João Batista. Quem está com caderno na mão aí, pode puxar o caderno. Caderno e caneta. Tem pastores que aproveitam para anotar as mensagens, aí prega na congregação, né? É bênção você fazer isso, irmão. Nada de errado você fazer isso não, tá? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, nós queremos nesse momento nos assentar contigo nas regiões celestiais, na qualidade de igreja, na qualidade de eclésia, na qualidade de santos,
na qualidade de filhinhos, nós queremos nos aproximar de Ti pelo sangue da nova aliança. Agora, sim, meu Pai, nesse momento eu quero entronizar o Senhor aqui nessa mensagem. Vem, Espírito Santo, seja glorificado aqui. Eu exalto o Teu nome, ó Deus, diante de principados, potestades, diante dos dominadores, dos tronos, e declaro o nome de Jesus sobre todo nome. Ó Pai, nesse momento eu quero invocar os 7 Espíritos de Deus sobre a minha vida, para que possa soprar aqui a vontade do Senhor. Todas as promessas, as 16.000 promessas que o Senhor fez na Tua palavra, que estejam agora descendo dos céus como resposta. Aqueles que estão orando por porta de emprego, por cura, esperando uma resposta do Senhor, que o Senhor venha falar aqui de forma grande. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e outeiros e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados. Toda a carne verá a salvação de Deus, dizia ele. Pois as multidões que saíam para serem batizadas, queridos, tem alguém que está sentindo uma dor no joelho direito, escreve aqui para mim, tá? Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondia-lhes João: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos a serem batizados, e perguntavam: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que aquilo que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que havemos de fazer? E eles lhe diziam: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Só até aí já é o suficiente. Feche os olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos invocar o Teu santo nome, queremos consagrar esse culto ao Senhor, queremos declarar que Tu és absoluto, incomparável. Pai, nesse momento eu quero liberar dos céus, ó Pai, a ativação dos portais de glória, que sejam abertos agora, que anjos desçam sobre as casas agora, em nome do Senhor Jesus. Quero ativar agora os anjos alocados ao meu ministério, de acordo com Hebreus 1,14. Sejam ativados agora, na autoridade do nome de Jesus, e já estejam em operação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê a Lígia? Lígia, você está aí? Deixa eu ver.
Lígia não está aqui não. A Lígia, ela tem um testemunho muito legal para contar para vocês. Se ela aparecer aí daqui a pouco, né, eu vou pedir para ela dar o testemunho. Lembrei do testemunho dela que ela me contou hoje. Algo que aconteceu com ela hoje, tá? Foi muito interessante. Então, vamos lá. O ministério pastoral de João Batista, tá? Queridos, obviamente, João Batista era profeta, tá? O ministério de João era um ministério de profeta. Não tenha dúvida disso, tá? Que às vezes você vê o tema, a titularidade aí no Instagram, no YouTube, né? Você pode entender errado, dizer assim, o apóstolo Léo tá falando besteira, né? Quando ele diz, né? Ele dá o nome do tema, né? O ministério pastoral de João. Quero mostrar para você, né? O ministério de João Batista sob uma perspectiva que talvez você nunca viu, tá? Então, já logo de cara nessa introdução, eu digo para você que, obviamente, o ministério de João Batista era o ministério de um profeta, não daquele que profetiza, como as filhas de Filipe, né, lá em Atos, mas definitivamente um profeta de ofício, tá? Um profeta, né, que vai trazer a revelação dos céus, né, vai atualizar o povo segundo a vontade do Eterno, segundo a vontade de Deus, daquilo que Deus quer, né, para o seu povo, tá? Esse é o ministério de João. Mas se você meditar nesse texto aqui, né, de Lucas, capítulo 3, a partir do 1 até o versículo 14, você vai perceber que ele também exerce uma função pastoral, irmãos. Eu tenho muito prazer de falar disso, por quê? Porque a maioria das pessoas pensam que os profetas, eles são os cavaleiros do Apocalipse. Eles estão sempre trazendo uma palavra dura. Eles estão sempre botando o dedo na cara das lideranças, dos políticos, das pessoas, né, dos irmãos que estão em pecado, tá? Tem gente que pensa que profeta é só isso, é só viver denunciando, é sempre batendo de frente. Não, irmãos. O ministério profético, né, inclusive quem fala disso é o Chris Valotão. Ele diz o seguinte, que o ministério do profeta no Antigo Testamento era um tipo profético de juízo. Só que os profetas do Novo Testamento, inclusive nós aqui, somos profetas de reconciliação, tá? Então nós não temos que ficar botando o dedo no nariz das pessoas e dizendo que elas vão para o inferno. Não se trata disso. Nós somos profetas da reconciliação. Profeta que vive fazendo os outros passar vergonha é imaturidade, é besterol, quer aparecer, né, tem necessidade, precisa ser curado e... enfim, né? São muitas questões, tá? Shalom, Nina. Shalom, shalom. Então, queridos, você vai perceber que João, por mais que ele seja profeta, ele também exerce uma função pastoral. Vou mostrar para você. Ministério do pastor. Por quê? Ganhar, cuidar, direcionar, pastorear, são características do ministério pastoral. Que quando você olha para João Batista, o que você lembra? João Batista gritando no meio ali do Jordão, gritando a plenos pulmões, chamando o povo de raça de víboras. Então isso fica na sua mente, né? João Batista é aquele cara grosso. E aí, como João Batista era profeta, Mariana, você fica assim, não, todo profeta é igual. Não, irmãos, os profetas, eles são cheios de amor, eles amam o povo de Deus. Então, quando você olha só o que está acontecendo aqui. Você vai ver João Batista ganhando, cuidando, pastoreando. Você vai ver João Batista confrontando, tá? Você vai ver tudo isso. Queridos, nós somos como ovelhas. O pastor representa biblicamente o próprio Cristo. Imagina.
João não é um ignorante, irmãos. Tem gente que pensa que João era um ignorante, viveu no deserto. Não, irmão. Pelo contrário, João, há fortes indícios que ele estudou com os essênios. Os essênios eram estudiosos, eram judeus que não se misturavam, eram judeus que eram muito diferenciados, entendeu? E João, provavelmente, ele cresceu entre os essênios. Ah, então ele não era um ignorante, nada disso, irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler vai mostrar algumas realidades para mim e para você, tá? O templo estava completamente corrompido. Como que eu sei que o templo estava completamente corrompido? Porque você tem dois sacerdotes oficiando. Você tem Anás e Caifás, ou seja, você tem sogro e genro que não queria largar o osso. Por quê? Porque era muito rentável ser sacerdote. Queridos, os sacerdotes dos tempos lá de Moisés, eles recebiam dízimo, de toda a comunidade de Israel. Sabia disso? Então, ser sacerdote era você ter garantia que você ia ter o que comer no outro dia, que você ia viver bem, né? É a igreja hoje que tem dificuldade de entender isso, irmãos, e de pagar um salário àqueles que ensinam, como Paulo vai falar. É a igreja, é o povo de Deus que tem dificuldade. Agora, o judeu, ele tinha essa convicção. Quer ver uma coisa? Você sabia que os macumbeiros, o pessoal da, não sei se é na Umbanda, não, é no Candomblé. Você sabia que os candomblecistas, né, a mãe de santo tá lá, eles saem da casa deles, pegam 1 quilo de arroz e feijão, assim, uma carne, leva lá na casa, aqui ó, mãezinha, sei lá como eles falam. Já vi testemunhos assim. Os pai de santo, mãe de santo, dentro desses lugares, eles são muito queridos e eles são muito bem assistidos. Aí quando você vem para a igreja evangélica, você tem uma realidade de cristãos que só querem receber, irmão. O pastor pode estar morrendo de fome, o pastor pode não ter nada na geladeira, mas o povo de Deus, muita gente dentro do povo de Deus é assim, só senta para receber e vai embora. Quer a oração pela cura, pela coluna, pelo joelho, pelo não sei o que, pela porta de emprego, não é? Então, você tem dentro dessa história aqui, você tem algumas coisas acontecendo, né? O templo estava completamente corrompido. Você tem Anás, você tem Caifás, tá? Oficiando junto. Quando que isso foi possível? Não é possível, irmão. Tá? Era para ter um sacerdote. Então você tem 2. Então o templo estava corrompido. E aí, né, João é levantado, João Batista é levantado, e ele é chamado de o maior profeta, tá? João foi o maior profeta nascido de mulher, tá, Ronaldo? Tá? O maior profeta nascido de mulher foi chamado de João. Morava no deserto. E olha só, por mais que ele soubesse que ele tinha uma missão, né, tinha sido profetizado há 30 anos, né, atrás, né, por Gabriel. Profetizado não, tinha sido revelado por Gabriel, né? Os anjos não profetizam porque eles não têm um espírito. Os anjos não têm um espírito, irmãos. Quem tem o espírito sou eu e você. Sabia? Tem revelação que desce para mim e para você que nem os anjos que estão aqui do meu lado sabem. Porque eles não têm o Espírito Santo. Eu tenho. Você que está me vendo tem. Então, o anjo, ele comunica. Deus está comunicando, comunicou a ele, ele comunica. Então, João tinha uma missão, mas ele espera o tempo certo. E aí você vai ver que a Bíblia vai dizer que veio a João, tá? A palavra do Senhor, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, Deus falou com ele no deserto. Deus falou com ele. E aí ele é levantado, não é? E aí você vai ver que ele vai logo, né, para a sua igreja é o meio do deserto. E ele vai ali para o lugar das águas, né, onde tinha as águas ali, que é o Rio Jordão.
E ele começa a gritar, pregar. Primeiro ele prega, para depois ele batizar aqueles que se identificavam com a mensagem que ele está trazendo, que é a mensagem de arrependimento. E olha que loucura, presta atenção. João Batista, ele é alguém que ele era falado, ele era mencionado, ele era conhecido. Por quê? Porque há 30 anos atrás algo extraordinário aconteceu em um dos turnos dos sacerdotes que estavam no templo. E como isso, Jerusalém, Israel era isso aqui, todo mundo sabia quem era João, embora ele estivesse no deserto. E todo mundo sabia quem ele era e o que ele representava por causa da ocasião da descida de Gabriel, aonde Gabriel ele vai trocar ali, né, aquela ideia com Zacarias, que é o pai, né, de João Batista, tá? Então todo mundo sabia que havia alguma coisa diferente na vida de João. Todo mundo sabia que havia alguma coisa diferente, tá? E aí, irmão, João Batista, olha só que loucura. Presta atenção que eu vou dizer para você. Há séculos, as pessoas iam no templo, né, para falar dos seus pecados, levar uma oferta, né, dar rolinho, pardalzinho, né, lá o sacerdote para que fosse cortado o pescoço, né, por causa do sangue, né, aquela coisa toda, desde os tempos do tabernáculo, lá no meio do deserto. Agora, João Batista vai lá pro meio do deserto e ele começa a gritar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que o templo está funcionando. Mas João Batista está lá no deserto dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Imagina alguém ouvindo que João Batista está lá no deserto, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus e pode cair aqui na água. Remissão de pecados, irmãos. Você não está entendendo. O templo, faturava muito com a vida dos pecadores. As pessoas estavam sempre levando uma oferta, sempre levando ali, o elemento, né, que seja lá passarinho, ovelhinha, qualquer coisa, por causa dos pecados. E agora está João Batista lá no deserto, gritando a plenos pulmões e batizando o povo e dizendo: a remissão de pecados é aqui, na água comigo. Imagina, irmão. Imagina Anás e Caifás ouvindo, um olhando para a cara do outro, falando assim: Batista está lá no deserto dizendo que a remissão de pecados é por ele lá agora. O ministério profético, irmãos, ele já chega derrubando o sistema. Ele já chega trazendo, preocupação para aqueles que, só querem dinheiro, só visam dinheiro. Por isso que o ministério profético é tão abjetado da igreja. Entendeu? Então, o templo, todo mundo ia para o templo por causa do pecado. Levar oferta, as rolinhas. Agora tem um homem dizendo: não, fica tranquilo. Agora, né, circuncisão no coração, você vem aqui e se arrepende. E ele começa, né? Começa a dizer: raça de víboras, quem vos estimulou a fugir da ira vindoura? E começa a batizar o povo. E do meio ali do Rio Jordão ali, ele está mandando o povo confessar pecado. Fala, pecador, você está aqui por quê? Isso que eu acho lindo. O profeta não tem medo. Sim. Fala, pecador. Não, seu João, eu andei aí pegando minha cunhada. Fala para todo mundo ouvir. Adúltero. Esse aqui. Você está arrependido, meu filho? Agora sai. Outro. Tá fazendo o que aqui, infeliz? Não, seu João, é que tô roubando meu patrão. Ladrão! Fala pra todo mundo aqui o que você era. Ladrão! Ok.
Agora sai daqui, outro. Era mais ou menos assim que João Batista fazia. Todo mundo declarava publicamente. E aquilo tinha que ficar muito claro para as pessoas. O antes e o depois, o virar de chave. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Só que ele cuida das pessoas. O que você não percebe, olhando a grosso modo, é que ele está cuidando das pessoas. Ele está cuidando da alma das pessoas. Ele não está só apontando. Ele está batizando. Ele está aconselhando. Está pastoreando o povo, irmãos. As pessoas têm dificuldade. Profeta. Igreja de profeta não tem cuidado. Irmãos, os profetas cuidam do povo de Deus também. Vai por mim. Está cuidando do povo. Você acha que não? Olha o que ele vai falar. Se você tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. E você? O que você vai fazer? Você é soldado? Não venha cobrar aquilo, né, que não foi acertado no teu salário. O teu salário está aqui. É isso. Está cuidando, irmãos. Então, olha só. O que você vai aprender com esse texto? Né? João morava no deserto e Deus o convoca para anunciar o Messias, tá? O que você vai aprender aqui? Primeira coisa. Como pastor, ele repreendia as multidões. Vou repetir. Como pastor, João Batista repreendia as multidões. E eu posso falar para você que João, ele não tinha uma função apenas. Shalom Arlete, minha querida, depois me dá teu número, eu tenho que colocar você lá no grupo dos anjos, tá? Acabei perdendo o raciocínio. Primeira coisa que você vai aprender, como pastor ele repreendia as multidões. O papel do pastor é confrontar. É sério. O papel do pastor é confrontar. O papel do pastor é confrontar. Jesus confronta a mulher samaritana. Ele não humilha ela, né? Não bota o dedo na cara dela, não dá risada na cara dela, nada disso. Mas ele confronta. E hoje a gente percebe que as pessoas elas não estão prontas, elas não estão preparadas. Quer dizer, preparadas para serem confrontadas. Elas querem viver uma vida de pecado, uma vida toda errada, entendeu? Falando besteira dentro da igreja, fazendo besteira. E quando o pastor chega e fala assim, querido irmão, você está errado. Eles ficam doídos. E aí eles falam assim, tá bom, vou para a igreja ali da frente ali, ó. E tá Deus sentado no seu trono e fazendo assim, ó. Quando que esse meu filho vai crescer? Quando que essa minha filha vai crescer? Você tem filho pequeno? Eu tenho. Irmão, filho pequeno você tem que estar ligado o tempo todo, repreendendo o tempo todo, porque está o tempo todo querendo fazer besteira. Somos nós, irmão, nós estamos na nossa caminhada. Alguns alcançarão a maturidade e Jesus fala assim, agora você vai me ajudar a repreender lá a turma. Exatamente o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando você se converter, vai apacentar os teus irmãos. Me ajuda, Pedro. Quando você se converter. E está falando de maturidade, está falando de conversão mesmo. Ele está dizendo assim, ó, quando você se converter, vá pastorear os seus irmãos. Porque é assim, reino de Deus é assim. Né? Se converteu, já se levanta para servir, irmão. A sogra de Pedro foi curada da febre, ninguém sabe o que a velha tinha. Ela levantou e foi fazer o café. Daqui a pouco chega ela com café, dando café para todo mundo. Pronto, surgiu a primeira reunião, né, de célula, com o pessoal tomando café. Sogra de Pedro. Viver conformismo. Sim. Então, olha só, queridos, o papel do pastor é confrontar. Você quer ser amado, mas você não quer ser confrontado? Isso é impossível, irmãos. Porque quem ama te confronta. Confronto é você quem está te confrontando. Afronta é quem está te afrontando diante de pessoas. Porque é assim, né? Você é líder. Você deve elogiar publicamente a pessoa e deve confrontar no particular.
É assim, irmãos. Tem que ter sabedoria. Então, olha só, o papel do pastor é confrontar. A samaritana foi salva porque ela foi confrontar. Jesus confrontava, irmãos. Confronto é confronto. Afronta é uma outra coisa. Infelizmente, a nossa geração está muito sensível. Não porque o pastor me deu uma prensa. Não porque o pastor disse isso, me mandou a mensagem dizendo que eu não posso ficar falando qualquer coisa no grupo da igreja, que é só oração. Aí o grupo da igreja, por exemplo, é só oração. E tá lá o irmãozinho, a irmãzinha, colocando isso, colocando aquilo, né? Olha, o pregador fulano de tal vai vir na cidade, né? Vai ter isso, vai ter aquilo outro. E aí o pastor me mandou mensagem dizendo, não, irmão, isso não aconteceu comigo não, tá? Nem é indireta para ninguém aqui, por favor. Eu só tô dizendo que eu sei como que funciona, irmão. Então o pastor disse que não podia ficar postando lá no grupo da igreja. Mas ele vai deixar o grupo virar bagunça? Assim como ele vai dizer para você não pegar a tua namorada, não ficar pegando a tua namorada, para você se afastar da bebida. Porque criticar pastor é muito fácil, irmão. Difícil é lembrar do que ele faz por você, fez por mim, quando a gente chegou todo encapetado. Mas não adianta eu ficar pingando, né? Chovendo no molhado, né? Não adianta. Então, infelizmente, a nossa geração é muito sensível. Geração Nutella, né, Chico? Geração Nutella, irmão. Irmão, eu detesto nutelagem. Eu não tenho paciência, irmão. Não tenho. Porque a geração Nutella, ela é boa de argumento e ela é ruim de arrependimento. Quando você lidar com pessoas que se arrependem rápido, a tua alma tem prazer. Quando você fala assim, cara, fui falar com fulano aceitou que estava errado, pediu perdão. Irmãos, eu já tive que repreender pessoas e Deus e o mundo sabiam que a pessoa estava errada. E eu falei para a pessoa, você está sendo usado por Jezabel. Você está fazendo isso e mais isso aqui dentro da igreja. O que você tem para dizer a teu favor? Irmão, todo mundo sabia. E a pessoa, em vez de abaixar a cabeça, se arrepender, chorar, pedir perdão, a pessoa começou a tentar se justificar aonde não havia justificação e se vitimizar. Eu falei com a minha esposa num dia, ela estava do lado, assim, não se arrependeu. Entendeu, irmão? Pois eu tenho tanta paciência, foi o próprio Deus que me deu essa paciência. Sim, tem que ter. Mas pega o mesmo problema para resolver durante anos. E você falar assim para a pessoa, ó, lê esse livro, ela não lê. Vai nessa conferência, ela não ir. Assiste esse vídeo, ela não assistir. E aí ela chega no outro mês com o mesmo problema. Aí você já mandou ler livro, você já mandou fazer o treinamento lá do pastor Léo Arbirato. Você já tentou fazer de tudo. Paciência vai esgotando, tá, irmão? Pastor, meu código. Gustavo, eu esqueci. Bem lembrado. Aguenta aí. Amém, Natan? Então, irmãos, essa geração está muito sensível. Se um pastor chamar você hoje de raça de víbora, você processa ele. João chama. Era quase um palavrão, irmão. Sabe do que João Batista está chamando a turma? Filho da serpente. Sabe o que o judeu está entendendo? O judeu sabia do Éden, lógico, tá? E eles estão entendendo que João está chamando ele de Satanás. Filhos de Satanás. E aí, o que você faria? Você iria partir para afogar João Batista nas águas? Ou você ia baixar a cabeça e você entender que aquele ali era um emissário do Senhor?
e que Ele está cuidando de você. Ao invés de você ficar, me chamou de filho do diabo, eu fui embora aqui do Rio Jordão, nunca mais não venho para ver esse pregador. O que você faria, irmão? Uma geração que não aceita repreensão, não aceita exortação. Uma geração, irmãos, que tá tudo muito descartável. Para que o infeliz que não quer ouvir uma repreensão vai ficar numa igreja onde ele é repreendido? Na cabeça dele, sabe o que ele vai pensar? Eu vou para a igreja da frente aqui, ó. O pastor já me chamou mesmo, já disse que eu sou um potencial na mão do Senhor. Eu vou ficar aqui ouvindo repreensão quando eu posso pegar minha namorada. O cara tá todo errado, irmão. Ferindo o princípio bíblico. Ele não quer que ninguém fale nada. Querido pastor, ele confronta. Ele quer arrancar os carrapichos. Agora o problema é quando o pastor não tem moral para isso. Porque olha só, Davi fez o que fez com Batseba, tá? E na hora de repreender o filho que estuprou a irmã, lembra do filho de Davi que estuprou a irmã dele? Estuprou Tamar? Ele não tinha autoridade para repreender. Sabe por quê? Porque ele fez a mesma coisa. E aí isso traz problema para a autoridade. Isso fere a nossa autoridade. Por quê? Por causa dos vacilos que os pastores dão. Entendeu? Então, tudo isso, quando você vai botar na balança ali, você tem que entender. Poxa, o pastor está chamando atenção, então não pode fazer isso. Então, uma geração que não aceita repreensão, não aceita exortação, tá? Uma geração que vive de conflitos, conflitos na cabeça, né? Querido, nós temos que ser humilde, tá? No reino de Deus, todos prestamos conta a alguém. Os discípulos, os 70 discípulos que foram enviados, voltaram trazendo relatório. Todo mundo presta conta a alguém. Jesus envia eles para o evangelismo, eles voltam contando. Pecado tem que ser confrontado. É por isso que Provérbios 12:1 vai dizer o seguinte: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é um tolo. Vou repetir para você. Todo aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que a odeia a repreensão é um tolo. Está escrito, irmão. Está escrito. Então João Batista, como um pastor, ele repreendia as multidões. Então você podia dizer, mas ele era profeta. Sim, mas no seu DNA, tá? No seu DNA, a legalidade que ele tinha era sacerdotal. Ou você não sabe disso? Por quê, João? Ele tinha essa legalidade sacerdotal. Por causa que ele era filho de um sacerdote. Então, todo filho de sacerdote, por direito legal, era sacerdote. A unção já acompanhava, desde o ventre. Quando ele batiza Jesus, ele está batizando Jesus como a oferta, não como uma oferta. Ele está, como os sacerdotes pegavam as ofertas e colocavam no altar, seja lá o passarinho, né? Quando era príncipe, quando era alguma coisa assim, era um bisão, né? Um touro. Quando era do baixo clero, um pardalzinho, um bichinho, né? Uma ovelhinha, né? Para quê? Para que aquele sangue, né? Não vou dizer que, né? Não era para perdoar pecado, porque só o sangue de Jesus perdoa pecado, mas era para aplacar a ira de Deus. Mas agora João Batista está batizando Jesus como a oferta. Olha só, oferta viva. Tem noção do que é isso? Por isso que Satanás veio. A rolinha. Por isso que Satanás veio em Mateus capítulo 4.
Que ele entendeu que Jesus era a oferta. E agora? O que vai acontecer na cabeça do diabo? O que vai acontecer agora? Então, queridos, nós conseguimos ver o coração pastoral de João Batista. Uma função diretamente pastoral. O batismo é só crer. João também era sacerdote. Sim. Cumpria o pecado. Sim. Então, primeira coisa que você vai aprender aqui, você vai ver o coração pastoral de João Batista, que todo pastor, seu trabalho é confrontar. Ah, mas o pastor não confronta. Irmãos, confrontar é amor. Ou você deixa seus filhos fazer o que eles querem. Aqui em casa tem confronto todo dia. Por quê, irmão? A gente está criando alguém não para ser alguém à margem da sociedade, dizendo sim, 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 e transformando num monstro. Mas para transformar em alguém que seja um transformador de vida. Entendeu? Alguém que tem uma função, que tem uma missão. Jesus é suficiente. Menos conhecimento, mais destruição. Pessoas humildes aprendem. Exatamente. Então, primeira coisa, você vai ver o coração pastoral de João Batista. Tá? Segundo, João liberta aquelas multidões do engano das tradições. Irmão, a tradição no tempo de João Batista era algo, tá, sobre-humano. Irmão, não podia nem cuspir no chão. Eles criaram leis alternativas. Eram 600 e tantas leis. Criaram leis alternativas da cabeça deles e aquilo oprimia o povo. O povo vivia oprimido, irmãos. Era algo assim, incessante. Era de sacrifício em sacrifício, de sacrifício em sacrifício. E parecia que nada estava bom. Por isso que a pregação do Evangelho de Jesus é como você andar 40 quilômetros com o pé no asfalto e aí você finalmente encontrar um mar e você enfiar o pé na água. Sabe aquela sensação gostosa? Tipo assim, existe salvação, existe solução, não é só de sacrifício em sacrifício. Tá entendendo? João vai libertar aquelas multidões do engano das tradições. O que são tradições? As tradições são experiências religiosas de algumas pessoas que passam de geração em geração. Quando João repreendia, né, as multidões dizendo para elas se arrependerem do pecado, o discurso era para todos que estavam ali, todos da descendência de Abraão, tá? Aí você entendeu o quê? Que Abraão, ele crê em Jesus, por isso que ele foi chamado de pai da fé. Ele acreditou no que ele não viu, só naquilo que, né, ele discerniu, ele viu o dia do Senhor, de alguma maneira. As tradições, querido, prendem as pessoas na ignorância, na religiosidade. Irmãos, a primeira ministração do nosso treinamento dos 5 ministérios dos anjos, a primeira aula, eu faço uma quebra de fortaleza. Não chega a ser uma libertação, não. E aí, o que acontece? Eu faço uma quebra de fortaleza na mente das pessoas. O que a fortaleza faz? A fortaleza faz com que as pessoas elas não consigam ver o sobrenatural de Deus. Não consigam enxergar além da sua denominação. E eu não estou falando que eu faço isso com os membros. Eu faço isso com os pastores, profetas, líderes, apóstolos. Isso aqui acontece? Quando eu começo a orar, eles começam a sentir dor de cabeça. Por quê? Aqui, ó, João trouxe algo inovador, o batismo do arrependimento de pecados. Exatamente. Fortaleza, o que são fortalezas? Elas ficam tudo na mente. Sofisma e fortaleza. E aí eu falo, ó, os anjos vão derrubar as fortalezas, tá? E aí eu falo, vai sentir uma pontada na cabeça, vai sentir dor de cabeça. Por quê? Porque a fortaleza na mente do cara, se eu não faço isso, ele não consegue entrar no nível do sobrenatural. Porque a limitação das fortalezas não vão permitir que o cara avance.
Entendeu? Então, queridos, eu estou falando de líderes, pastores, profetas, até apóstolos, que de uma certa maneira estavam com a mentalidade embotada. Então as tradições prendem as pessoas na ignorância, na religiosidade. Eu cresci assim, você sempre assim, mãe, avó fazia. É Gabriela, síndrome de Gabriela. O religioso, né, é saudosista, só olha para o passado. Tipo assim, bora 50 anos atrás as igrejas, aleluia. Queridos, o diabo se aproveita das tradições, né, que as pessoas defendem, para aprisioná-las, aprisionar na ignorância. Satanás conseguiu cegar a humanidade com ignorância. Ignorância. Satanás, através de homens, né, trouxe ensinamentos errados, coisas distorcidas, e ali as pessoas pararam e ficaram. Tá entendendo? Então João está libertando aquelas pessoas, aquelas multidões do engano. Tem noção, irmãos, do que é você bater de frente com o templo? Lembre-se que o templo era a capital mundial da adoração ao Deus de Israel. E agora tem um homem simples, com uma roupa diferente, um cabelo muito doido, gritando no meio do deserto, que agora era por arrependimento de pecados e era nas águas ali, não era mais no templo. Olha, irmãos, ele está desabilitando o templo. Tem noção do que é isso? Então, o ensino de João está chamando a atenção das pessoas. Então você imagina a conversa na hora do almoço. João está batizando lá de manhã e tem gente lá em Jerusalém ouvindo o que João está fazendo e falando. Imagina um olhando para a cara do outro, dois amigos falando assim: João está dizendo que agora é lá nas águas. Você está entendendo o que ele está dizendo? Mas ontem mesmo eu levei uma rolinha lá, levei um pardalzinho, um cabritinho, por causa dos pecados da semana que eu tive na semana passada. Agora é lá. Irmãos, os profetas, eles são diferentes dos outros ministérios. Eles estão sempre uma estação à frente. Seria possível ninguém ir para o Jordão por causa daquilo que João está falando. Seria possível. Mas a unção da pessoa convence. É o que eu estava falando agora mais cedo do pastor Rodrigo. A unção na vida da pessoa, ela convence. Ela convence, irmão. Eu ministrei agora em São Paulo, tinha 9 apóstolos. Tinha um apóstolo bem idoso, de São José dos Campos. Acho que até o apóstolo do Gustavo está aqui. Tinha uns 9 apóstolos, uns 8 ou 9 apóstolos, tinha uns 10 pastores. Agora, mês passado. E eu sou um garoto, né, irmão? Olha a minha cara. E aí eu fui para falar de capas, espadas e ministério dos anjos. Algo completamente ligado à restauração apostólica. E aí, comecei a falar. E eu tô olhando para a cara deles, eles estão olhando assim para mim. O que ele vai falar? Irmão, isso é muito comum. Entendeu? O que esse garoto vai falar para mim? Irmão, quando comecei a falar, abri o tablet, cumprimentei todo mundo, fiz eles rirem um pouquinho, para quebrar um pouco. Os apóstolos, né? Todo olhando para minha cara. Tinha os profetas, tinha um apóstolo lá de terno e gravata, dos poderes, dos mantos. Irmão, eu falando com Deus, né?
Eu falei, Senhor, se o Senhor não tomar esse ambiente logo, nem sei o que vai acontecer. Porque eles já estão me olhando, eu não sei o que eles estão pensando de mim, né? Mas eu lembrei de João Batista no deserto. Eu falei, sabe o que eu pensando, né? Sabe o que levou as pessoas lá no deserto? Ouvir aquele cara? A unção que estava na vida dele. A unção convence, irmão. E aí, irmão, comecei. A unção, ó, desceu no ambiente, irmão. E aí, a negada começou a ver os anjos no ambiente, entregando as coisas, gente com visão aberta. Cada hora era um que vinha. Eu vi, chegou, me entregou. Que é isso? Como assim? Esse apóstolo velhinho mesmo, acho que ele tem uns 70 anos. O homem chegava perto de mim e caía. E eu lembro que ele estava olhando assim pra mim, tipo assim, o que esse menino vai falar? Que eu não saiba. A unção convence, irmão. Ele caía no chão, botavam ele em pé. E aí ele vinha perto de mim. Quando ele chegava perto de mim, ele caía no poder. No final ele veio, me abraçou, chorou. Você é uma benção. Muito obrigado. Eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer. Tipo assim, eu tava ali só te manjando, né? Pra ver o que você ia falar. A unção convence, meu irmão. A unção convence. E eu sei para que Deus me chamou. E você precisa saber também. Tá? Então João ele está libertando aquelas multidões do engano das tradições. O verdadeiro pastor, irmão, vai limpar você. Vai consertar você em muitas coisas. Valores, tem gente que chega cheio de valores errados. Irmão, tem gente que chega cheio de preconceito. Contra negro, contra branco, contra sulista, nordestino. Chegou, sentou dentro da igreja e está ali. Mas cheio de preconceito, irmão. Tem gente que não gosta de negro, de asiático. Tem gente que não gosta de pobre. Irmão. O pastor vai consertar você, vai libertar você do engano. O mundo é cheio de engano. Quando você chega no evangelho, você está podre. Você está com muitas coisas que você precisa ser limpo, escovado, ó. Então, segunda coisa que você aprende, João Batista liberta aquelas multidões do engano das tradições. Os pastores fazem isso, porque eles cuidam. E terceiro e último ponto, João Batista aponta para a obra completa do Messias. Todo pastor vai apontar, irmãos, para a obra completa do Messias. Esse é o trabalho do pastor. Entendeu? Quando João diz, né, começa a falar de tudo que ele está falando ali, o povo está entendendo. Quando o rei ia passar, antes do rei, ia um emissário que ia à frente fazendo assim, ó, o rei vai passar, está passando, ia tocando trombeta, ia avisando, o rei vai passar. Esse é o trabalho de João Batista. Por isso que fala que ele vai aplanar os caminhos, tá? Dos territórios, tá? Nós precisamos ser tratados, querido, das nossas emoções. Né? Não é trabalho do apóstolo, do profeta, tratar a sua alma. Esse é o trabalho do pastor. Entendeu? Aplanar os teus caminhos, ó. Consertar os caminhos tortuosos. Botar você na direção certa. Esse é o trabalho do pastor, irmão. É por isso que a Bíblia vai dizer: vos darei pastores segundo o meu coração. Você precisa de pastores. E para finalizar, dentre os 5 ministérios, existe um que te ensina a ouvir a voz de Deus. Samuel era jovem, não conhecia a voz de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não tinha experiências com o Senhor. E aí Deus fala com ele 3 vezes. Na terceira, ele diz: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Sabe por que ele disse isso? Porque ele teve um pastor chamado Eli, que vai dizer para ele assim: Samuel, se você ouvir de novo o teu nome, diz: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. São os pastores, irmãos, que vão ensinar o povo de Deus a ouvir a voz de Deus.
E aí tem muita gente na igreja hoje que não conhece a voz de Deus. Por quê? Não tem pastor. Vive de pastor da internet, vive indo na igreja só quando tem evento. Resultado, não consegue aprender e entender ouvindo a voz do Senhor, não consegue. Está ouvindo muitas vozes. Amém? Deus abençoe. Cheio de carrapicho. Exatamente. Desse jeito. Amém, queridos? Eu encerro essa palavra aqui para não ficar muito extensa. Deixa eu falar para você. Você ainda que não adquiriu, ó, as 3 dimensões da oração. Livro para mudar a sua vida de oração. Ó, as 3 dimensões da oração. Os anjos nas operações de curas, sinais e maravilhas. Ó, também os 5 ministérios, os dons da ascensão de Cristo. Tá aqui, ó, todo o contexto histórico, profético, tá? Eu faço uma ligação do contexto histórico com o contexto profético. O livro tá acima, assim, da média, tá? Então, você que tem desejo de estar adquirindo, entre em contato comigo, tá bom? Treinamento 5 ministérios, tem 2 vagas ainda, tá? Para agora, para novembro, tá bom? Pastor, eu gostaria de fazer, é só entrar em contato comigo, tá bom? A gente vai ver aqui uma vaga para vocês. Treinamento dos anjos, primeira semana de novembro, tá? Já tem uma turma já quase fechada também. Pastor, eu gostaria de participar, é só entrar em contato comigo que a gente vai ver uma vaga para você, tá bom? Pastor, tem uma rede do WhatsApp que eu poderia saber quando que vai ter live, né? Eu gostaria de receber livros digitais também, de presente. Temos Rede Apostólica Governe. Todo mundo que está lá está conectado diretamente com a gente aqui, tá? Através das redes sociais, tá bom? É isso aí, pessoal. Ó, Deus abençoe, fica na paz. Daqui a pouco, às 21 horas, daqui a pouco, vai entrar lá no canal no YouTube, tá? A primeira parte da minha ministração, chamado Profecia sobre o Brasil, parte 1, tá? Eu botei a parte 2, mas é a parte 1 que vai entrar hoje. A parte 2 já entrou, já está lá. Então, se você quer saber das profecias sobre o Brasil, é só você entrar lá, que você vai ficar, né, escandalizado com o amor do Senhor para com o Brasil. Amém, Natan? Tá preparado, Natan? Fica preparado aí, meu filho. Hoje foi 6h30, eu estava já em espírito de oração, recebi uma mensagem da Roberta. Escuta, Natan. Recebi uma mensagem da Roberta. Apóstolo, você está orando? Você está fazendo live agora? Eu falei assim, não, estou em espírito de oração. Ela, apóstolo, começou a aparecer pó de ouro aqui nas minhas mãos e óleo. Que é muito comum, né? Sempre na hora da ministração, que o pessoal está acostumado, começar as mãos já escorrer óleo e prata. São as experiências dos nossos alunos, irmãos. Amém? Amém? Deus abençoe, ó. Shalom a todos. Fiquem na paz. Hoje é quarta. Talvez sexta-feira nós teremos aí a terceira live sobre profecias, com o tema profecias sobre o Brasil. Tá bom? Fiquem na paz. Shalom.